Há 5 anos, deixei o Brasil com um misto de esperança e medo. A oportunidade de trabalhar no exterior surgiu como um raio de luz em meio a uma carreira estagnada. Lembro-me vividamente do dia em que recebi a proposta. Estava sentado em meu escritório, olhando para o e-mail que poderia mudar tudo. Meu coração acelerou enquanto lia as palavras que me ofereciam uma posição em uma empresa de tecnologia em Berlim. Era a chance de ouro que eu tanto esperava, mas também significava deixar para trás tudo o que eu conhecia e amava. Quando cheguei em casa naquela noite, Ana estava na cozinha, preparando o jantar. O cheiro de alho e cebola refogados enchia o ar, e por um momento, hesitei em contar a ela. Mas sabia que não poderia esconder algo tão importante. Ana, preciso te contar uma coisa. Comecei, minha voz um pouco trêmula. Ela virou-se, com uma colher de pau na mão, e seus olhos brilharam de curiosidade. Consegui uma proposta de trabalho, em Berlim. Continuei, observando sua reação. Seu rosto iluminou-se com um sorriso, mas logo foi substituído por uma expressão de preocupação. Berlim? Isso é incrível. Mas, por quanto tempo? Ela perguntou, colocando a colher de lado e se aproximando de mim. É um contrato de 2 anos, com possibilidade de renovação, respondi, segurando suas mãos. Vai dar certo, Ana. É só por um tempo. Podemos nos visitar, e eu vou ligar todos os dias. Ela concordou com a cabeça, mas algo em seu silêncio me incomodou. Havia uma sombra de dúvida em seus olhos, uma preocupação que ela não conseguia esconder. A despedida foi dolorosa. O aeroporto estava cheio de rostos desconhecidos, e o abraço que demos foi longo, como se tentássemos congelar aquele momento. Te amo, sussurrei em seu ouvido, sentindo o cheiro do seu perfume, algo que eu sabia que iria sentir falta. Eu também. Ela respondeu, mas sua voz parecia distante, como se já estivesse se preparando para a separação. Quando o avião decolou, senti um vazio que não conseguia explicar. Olhei pela janela, vendo as luzes da cidade se afastando, e pensei em tudo o que estava deixando para trás. Ana, nosso apartamento, nossos amigos, nossa vida. Eu me prometi que faria tudo o que estivesse ao meu alcance para manter nosso relacionamento forte, apesar da distância. Nos primeiros meses, as ligações eram frequentes e cheias de promessas. Logo estaremos juntos de novo, eu dizia, tentando me convencer de que tudo ficaria bem. Mas, com o tempo, as ligações foram se tornando mais curtas, as mensagens mais esparsas. Estou muito ocupada, Ana dizia. O trabalho aqui está puxado. Eu entendia, mas algo em sua voz me fazia sentir que ela estava se distanciando. Enquanto o avião seguia em direção a Berlim, eu me perguntava se tinha tomado a decisão certa. A oportunidade era incrível, mas o preço que estava pagando era alto. Eu não sabia, naquele momento, que aquela decisão iria mudar nossas vidas para sempre. Os primeiros meses em Berlim foram uma montanha-russa de emoções. A cidade era vibrante, cheia de história e cultura, mas também era fria, tanto no clima quanto nas pessoas. Eu me sentia como um estrangeiro em um mundo que não era meu, tentando me adaptar a uma nova rotina, um novo idioma e uma nova vida. O trabalho era desafiador, mas gratificante, e eu me jogava de cabeça nele, tentando preencher o vazio que a distância de Ana deixava. No início, nossas ligações eram frequentes e cheias de promessas. Logo estaremos juntos de novo, eu dizia, tentando me convencer de que tudo ficaria bem. Ana parecia animada, contando sobre seu dia, suas conquistas no trabalho, os pequenos detalhes da vida que eu tanto sentia falta. Mas, com o tempo, as ligações foram se tornando mais curtas, as mensagens mais esparsas. Estou muito ocupada, ela dizia. O trabalho aqui está puxado. Eu entendia, mas algo em sua voz me fazia sentir que ela estava se distanciando. As noites eram as piores. Depois de um longo dia de trabalho, eu voltava para meu apartamento vazio, onde o silêncio era ensurdecedor. Sentava-me no sofá, com o telefone na mão, esperando uma mensagem ou uma ligação que nem sempre vinha. Quando finalmente conseguíamos conversar, era como se houvesse uma barreira invisível entre nós, algo que eu não conseguia explicar. As conversas que antes fluíam naturalmente agora pareciam forçadas, cheias de pausas desconfortáveis. Tentei me distrair, conhecer novas pessoas, explorar a cidade. Fiz amigos no trabalho, colegas que me convidavam para happy hours e passeios pelos pontos turísticos de Berlim. Mas nenhum deles preenchia o vazio que Ana deixava. Eu me via frequentemente olhando fotos nossas, relembrando os bons momentos que tínhamos compartilhado. Logo estarei de volta, eu pensava, tentando me convencer de que tudo ficaria bem. No entanto, à medida que os meses passavam, a distância parecia aumentar. Ana parecia mais distante, menos interessada em compartilhar os detalhes de sua vida. Quando eu perguntava sobre seus planos para o futuro,
Ela mudava de assunto ou dava respostas evasivas. Estamos bem, não estamos? Ela perguntava, como se estivesse tentando se convencer tanto quanto eu. Eu me sentia dividido entre a vida que estava construindo em Berlim e a vida que havia deixado para trás no Brasil. O trabalho me consumia, mas também me dava um propósito, algo em que focar além da saudade. Aprendi a apreciar a cultura local, a explorar os cafés aconchegantes, os parques tranquilos e os mercados cheios de vida. Mas, no fundo, sabia que aquela não era a minha casa. Uma noite, depois de uma ligação particularmente curta com Ana, decidi sair para caminhar. O ar frio de Berlim cortava meu rosto enquanto eu perambulava pelas ruas iluminadas. Passei por casas com janelas decoradas para o Natal, famílias reunidas em torno de mesas cheias de comida e risadas. Eu me sentia como um espectador, observando a vida dos outros de fora, sem pertencer a lugar nenhum. Foi então que percebi o quanto estava perdendo. Não apenas os momentos com Ana, mas também a vida que estávamos construindo juntos. A distância não era apenas física, era emocional, e eu não sabia como consertar isso. Logo estarei de volta, eu repetia para mim mesmo, como um mantra. Mas, no fundo, sabia que as coisas nunca seriam as mesmas. A vida no exterior era uma aventura, mas também uma provação. Eu estava aprendendo a viver sozinho, a me adaptar a uma nova realidade, mas o coração ainda estava no Brasil, com Ana. E, enquanto caminhava pelas ruas de Berlim, sentia o peso da distância e da incerteza, sabendo que, no final, teria que enfrentar as consequências das escolhas que havíamos feito. 5 anos se passaram desde que deixei o Brasil, e finalmente estava voltando para casa. O voo de Berlim para São Paulo parecia interminável. Cada minuto naquela cadeira de avião era uma tortura. Minha mente não parava de divagar entre a ansiedade do reencontro e o medo do que poderia ter mudado. Como seria o reencontro com Ana? Será que tudo voltaria a ser como antes? As memórias dos nossos últimos meses de comunicação truncada e distante ainda ecoavam em minha mente, mas eu tentava me convencer de que era apenas o cansaço da distância falando mais alto. Quando o avião finalmente pousou, meu coração batia acelerado. Cada passo em direção ao saguão do aeroporto era carregado de expectativa. Eu me imaginava correndo até ela, abraçando-a como se nunca mais fosse soltar. Mas, quando a vi, parada ali com um casaco leve e um sorriso tímido, algo me fez desacelerar. Ela estava linda, como sempre, mas havia algo diferente nela, algo que eu não conseguia identificar. Era como se o tempo tivesse esculpido novas linhas em seu rosto, não apenas de idade, mas de experiências que eu não tinha compartilhado. Oi, ela disse, seu sorriso ainda tímido, quase hesitante. Bem-vindo de volta. Oi, Ana, respondi, minha voz um pouco trêmula. O abraço que demos foi caloroso, mas não senti a mesma conexão de antes. Era como se estivéssemos interpretando papéis, seguindo um roteiro que já não nos pertencia. Ela cheirava diferente, um perfume que eu não reconhecia, e isso me incomodou mais do que deveria. No carro, a conversa era superficial. Ela me contou sobre o trabalho, sobre os amigos, sobre as pequenas mudanças na cidade que eu havia deixado para trás. Mas evitava falar sobre nós, sobre o que significava eu estar de volta. Eu tentava não pensar muito nisso, afinal, estávamos juntos novamente. Talvez fosse só uma questão de tempo até nos reencontrarmos de verdade. Chegamos em casa, e tudo parecia o mesmo, mas ao mesmo tempo, diferente. Os móveis estavam no mesmo lugar, as fotos nossas ainda decoravam as paredes, mas havia uma energia estranha no ar, como se a casa soubesse que algo havia mudado. Ana me mostrou o quarto, que ela havia arrumado para minha chegada, e eu me senti um convidado em meu próprio lar. Precisa de algo? Ela perguntou, sua voz suave, mas distante. Não, estou bem, respondi, sentindo o peso do cansaço e da estranheza. Só preciso de um banho e uma boa noite de sono. Ela acenou com a cabeça e saiu do quarto, deixando-me sozinho com minhas malas e meus pensamentos. Enquanto desempacotava, eu me perguntava se aquela sensação de desconforto era apenas o jet lag ou algo mais profundo. As fotos nossas na parede me encaravam, lembretes de um passado que parecia tão distante agora. Naquela noite, deitado na cama que antes era nossa, eu olhava para o teto, tentando entender o que estava sentindo. Ana estava ali, ao meu lado, mas parecia tão longe. O silêncio entre nós era pesado, carregado de coisas não ditas, de perguntas não respondidas. Eu queria acreditar que era só uma fase, que com o tempo tudo voltaria ao normal. Mas, no fundo, sabia que algo fundamental havia mudado, e que talvez nunca mais pudéssemos recuperar o que tínhamos perdido. O retorno ao Brasil deveria ser um reencontro feliz, um recomeço. Mas, naquela noite, enquanto o sono demorava a vir,
Eu me perguntava se não havia voltado para um lugar que não existia mais. Os dias seguintes ao meu retorno foram estranhos, como se eu estivesse vivendo em uma realidade paralela. Ana parecia sempre ocupada, distante, como se estivesse evitando ficar a sós comigo. Quando estávamos juntos, as conversas eram superficiais, cheias de trivialidades, mas vazias de significado. Eu tentava não pensar muito nisso, atribuindo seu comportamento ao estresse do trabalho ou ao fato de ainda estarmos nos reajustando. Mas, no fundo, uma voz insistente sussurrava que algo estava errado. Uma noite, depois de um jantar silencioso, Ana foi para a cama mais cedo, alegando cansaço. Eu fiquei na sala, olhando para as paredes que antes pareciam tão familiares, mas que agora me causavam uma sensação de estranheza. O apartamento estava cheio de lembranças nossas, mas também de algo que eu não conseguia nomear. Foi então que meu olhar caiu sobre o celular dela, deixado descuidadamente sobre a mesa de centro. Eu nunca fui do tipo de pessoa que invade a privacidade alheia, mas naquele momento, uma força maior que eu me impulsionou a pegar o telefone. Meus dedos tremiam enquanto eu digitava a senha, que ainda era a mesma de 5 anos atrás. O coração batia forte no peito, como se soubesse que estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo. As mensagens estavam lá, claras como o dia. Conversas carinhosas, cheias de emojis e promessas de amor. Ela estava com outro. O nome dele aparecia repetidamente, acompanhado de palavras que eu achava que só ela dizia para mim. Te amo, sinto sua falta, logo estaremos juntos. Cada mensagem era uma facada, uma confissão de amor que não era para mim. Meu mundo desmoronou naquele instante. Como isso poderia acontecer? Eu estava longe, sim, mas sempre pensei que nosso amor fosse forte o suficiente para superar a distância. As lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu lia cada mensagem, cada palavra que confirmava o que eu temia há tanto tempo. Ana, a mulher com quem eu havia compartilhado minha vida, meus sonhos, meus segredos, havia me trocado por outro. A raiva e a dor se misturavam em um turbilhão de emoções que eu não sabia como processar. Queria confrontá-la naquele momento, gritar, questionar, exigir explicações. Mas, ao mesmo tempo, sentia uma profunda tristeza, uma sensação de perda que ia além do relacionamento. Era como se eu tivesse perdido uma parte de mim, uma parte que acreditava ser eterna. Fiquei sentado na sala por horas, olhando para o telefone, relendo as mensagens, tentando entender como tudo havia dado errado. As memórias dos nossos bons momentos invadiam minha mente, contrastando brutalmente com a realidade que eu acabara de descobrir. Como poderia alguém que jurou me amar para sempre me trair dessa maneira? Quando o sol começou a nascer, eu ainda estava ali, imóvel, com o telefone na mão. Ana apareceu na porta da sala, surpresa ao me ver acordado. O que você está fazendo? Ela perguntou, sua voz ainda sonolenta. Eu levantei o telefone, mostrando as mensagens. Quem é ele, Ana? Minha voz estava fria, mas cheia de dor. Ela parou, seu rosto pálido, os olhos cheios de medo e culpa. Eu posso explicar, ela começou, mas as palavras pareciam faltar. Explique então, eu disse, minha voz agora carregada de raiva. Explique como você pôde fazer isso comigo. Ana tentou se justificar, dizer que foi um erro, que não significava nada, que estava confusa e sozinha. Mas as palavras dela não conseguiam apagar a dor que eu sentia. Cada explicação era como uma nova facada, confirmando que o nosso amor havia sido substituído por algo que eu não conseguia entender. Naquele momento, eu sabia que nada mais seria como antes. A descoberta da traição de Ana não era apenas o fim do nosso relacionamento, mas também o fim de uma parte de mim que acreditava no amor eterno. E, enquanto o sol iluminava a sala, eu me sentia mais perdido do que nunca, tentando entender como reconstruir minha vida a partir dos escombros do que um dia foi nosso amor. Confrontar Ana foi uma das coisas mais difíceis que já fiz. Ela tentou explicar, dizer que foi um erro, que não significava nada, que estava confusa e sozinha. Mas as palavras dela não conseguiam apagar a dor que eu sentia. Cada explicação era como uma nova facada, confirmando que o nosso amor havia sido substituído por algo que eu não conseguia entender. Eu ouvi tudo em silêncio, sentado no sofá, enquanto ela falava, gesticulava, chorava. Mas, no fundo, eu sabia que nada do que ela dissesse mudaria o fato de que ela havia quebrado a confiança que eu depositava nela. Decidi que precisava de um tempo para pensar, para entender o que eu queria da vida. Saí de casa na manhã seguinte, com uma mala cheia de roupas e um coração ainda mais cheio de dúvidas. Fiquei alguns dias na casa de um amigo, Lucas, que me recebeu sem fazer muitas perguntas. Ele sabia que eu precisava de espaço, de tempo para processar tudo o que havia acontecido. Durante aqueles dias, refleti sobre tudo o que Ana e eu tínhamos vivido juntos. Os bons momentos,
as risadas, os planos que havíamos feito. Mas também pensei nas noites solitárias em Berlim, nas ligações cada vez mais curtas, nas mensagens que eu descobri no celular dela. Percebi que, embora eu ainda a amasse, o respeito e a confiança que são a base de qualquer relacionamento haviam sido quebrados. E, sem isso, não havia como reconstruir o que tínhamos. Uma semana depois, decidi que era hora de enfrentar Ana novamente. Voltei ao apartamento, onde ela estava sentada no sofá, olhando para as mãos. Ela parecia cansada, como se também tivesse passado noites em claro, refletindo sobre o que havia acontecido. Quando eu entrei, ela levantou os olhos, esperançosa, mas também com medo do que eu iria dizer. Precisamos conversar, eu disse, sentando-me na cadeira em frente a ela. Ela acenou com a cabeça, seus olhos cheios de lágrimas. Eu sei que errei, e eu faria qualquer coisa para consertar isso, ela começou, sua voz trêmula. Eu te amo, e eu não quero perder você. Eu olhei para ela, sentindo uma mistura de amor e dor. Eu também te amo, Ana, eu admiti, minha voz pesada. Mas o amor não é suficiente. Você quebrou a confiança que eu tinha em você, e sem confiança, não há como continuar. Ela tentou protestar, dizer que podíamos superar isso, que ela faria o que fosse preciso para ganhar minha confiança de volta. Mas eu sabia, no fundo do meu coração, que não seria justo com nenhum de nós tentar forçar algo que já estava tão danificado. Ana, eu disse, minha voz firme, mas cheia de tristeza. Eu não posso continuar assim. Preciso seguir em frente, e você também. Ela chorou, pediu desculpas, tentou me convencer a mudar de ideia. Mas eu sabia que estava tomando a decisão certa. Peguei minhas coisas e saí do apartamento, deixando para trás não apenas Ana, mas também uma parte de mim que sempre acreditou no amor eterno. Hoje, estou reconstruindo minha vida. Aprendi que o amor não é só sobre estar junto, mas sobre confiança e respeito. Ana e eu seguimos caminhos diferentes, e embora a dor ainda esteja presente, sei que um dia vou superar. A vida é feita de recomeços, e este é o meu.